Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Trasmac. Continuando o vídeo anterior, que paramos ali, interrompemos ali uma sequência, vamos continuar aqui. Então, explicando aqui, falamos sobre startup, entrega técnica, automação e instalação elétrica, que é a preparação no local do cliente, né, para receber o QTA e gerador. Então, estamos com o sistema aqui. Entrada da rede por aqui, gerador e sair da carga. A explicação aqui, agora, nesse sentido, é na onde colocamos o QTA. Ou seja, aonde o QTA é instalado no cliente. E como ele decide essa situação. Então, aqui no caso, para exemplificar melhor, fizemos um esqueminha rápido aqui. No caso, temos um poste aqui, né? E aqui nós temos a rede. Essa rede aqui, depois do transformador, ela já vem com a tensão 220 ou 380 ou até mesmo 440. Ela já vem preparada para entrar. Aí chamamos de baixa tensão já, né? E aí, daqui, por exemplo, se o QTA ficar no meio, recebendo aqui entrada rede e a saída carga para cá, ele está entre o poste e o QDG, que é o quadro de distribuição geral da instalação, do estabelecimento do cliente. Então, o QTA está aqui. Nessa situação aqui, o QTA limita toda a instalação do cliente. Por exemplo, se nós temos aqui no poste, por exemplo, o cliente tem lá um disjuntor de 100 amperes. Então ele usa próximo de 100 amperes, ou seja, há um projeto em que ele utiliza 100 amperes na instalação. Então, por exemplo, poderíamos fazer uma medida e um dimensionamento elétrico correto, utilizando aparelhos, alicate amperímetros, fazer a medida correta, ou podemos seguir mais ou menos essa sequência. Se eu tenho 100 amperes, colocamos um QTA de 100 amperes. Por quê? Porque ele não pode limitar, ele não pode ser, por exemplo, um QTA de 30 amperes, se eu tenho um gerador aqui de 30 amperes. Então ele tem que ser um QTA que suporte os 100 amperes quando está na rede da concessionária. Porém, o que o cliente faz? Quando acabar a energia e entrar o gerador, o cliente não utiliza todos os equipamentos na instalação. Já há mais ou menos aí, ou pelo eletricista, um dimensionamento, onde, por exemplo, um ar-condicionado não é ligado, onde, por exemplo, algum motor específico não é ligado. Se eu falar em termos de residência, onde um chuveiro não é ligado. Então, são situações onde, quando falta energia, que vai entrar o gerador, o cliente não vai utilizar toda a carga. Mas então, se o QTA ficar nesse ponto aqui, eu teria o quê? Um QTA de 125 amperes, por exemplo, se aqui fosse 100 amperes, ou de 100 amperes, né? Teria um QTA aqui para atender toda essa demanda quando estiver na rede da concessionária, e teria um gerador, por exemplo, de um porte menor. Por exemplo, um gerador de 8 kVA, 12 kVA, depende da carga prioritária que o cliente irá utilizar. Então, essa explicação aqui é para explicar, né, é para enfatizar aqui que o QTA ele deve atender também na parte da rede a potência total da instalação, se ele ficar nesse ponto aqui. Tá? E qual que é a preparação aqui que nós explicamos? A preparação é deixar num ponto aqui adequado, livre de chuva. Como é um quadro elétrico, não deixamos no tempo. Então ele fica protegido de chuva. No caso, interrompemos aqui. Isso ia direto para o quadro geral do cliente. Como colocamos o QTA, fazemos a interrupção. Eu tenho um cabeamento vindo aqui, que é a entrada da rede, e tem a saída da carga saindo daqui para alimentar todo o sistema do cliente. Esse é um tipo de instalação. Qual que é o segundo tipo de instalação? Seria o QTA não ficar nesse meio, mas ele ficar após o quadro de distribuição. Porque aí você teria um circuito específico e teria um disjuntor saindo do quadro de distribuição e atendendo somente uma região do estabelecimento, que não pode ficar sem energia, que seria emergencial, uma situação emergencial, uma carga prioritária, para não faltar energia naquele momento. Então, aí você poderia ter na medida, eu teria então um QTA, por exemplo, de 30 amperes, um QTA, e teria, por exemplo, um gerador de 30 amperes, por exemplo, um 8 kVA. Essas são as duas situações importantes para a ligação. Espero que tenha ficado claro aqui essa explicação rápida. Finalizando aqui então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem comentários caso tenham dúvidas dessa explicação, que ela é mais técnica de uma instalação.
E lembre-se sempre, pessoal habilitado, especializado, que faça isso com segurança e trabalhe com parte elétrica. Strasmach, energia a seu comando, muito obrigado.